da importância de uma associação. A associação está... Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Primeiramente, queria cumprimentar todos os transportadores escolares que estão visitando a Casa do Povo, a Câmara Legislativa, e conclamar todos os deputados que venham ao plenário, que discuta com as lideranças aqui e que, na medida do possível, eu faço um apelo a todos os deputados que aprovem o projeto na forma que foi aprovado na CCJ. É isso que vocês querem. E eu faço esse apelo a todos os deputados. Eu peço ao deputado Milton Barbosa para ajudar a secretária do trabalho da mesa nessa tarde, pedindo para ele fazer a leitura dos expedientes que pairem sobre a mesa. Com a palavra, deputado Milton Barbosa. Antes, porém, senhor presidente, eu quero a questão de ordem. Pois não, deputado. Também queria cumprimentar a galeria. Nós já estive hoje cedo com um grupo de interessados lá, capitaneados pelo compadre Baltazar no meu gabinete. Ali afirmei e aqui reafirmo o meu apoio integral ao projeto, sem discussão, sem maiores delongas. Não há o que discutir, porque vocês estão sem normas de regulação das atividades de vocês. E nós estamos aqui, tenho certeza absoluta que aqui ninguém será contra esse projeto. Muito obrigado. Senhor presidente, mensagem 295/2009, Poder Executivo comunica veto parcial ao projeto de lei complementar número 128/2009. Mensagem número 269/2009, Poder Executivo, que comunica sanção ao projeto de lei número 133/2009. Aliás, 296, retificando. Projeto de decreto relativo da deputada Helena Pedrosa. Um requerimento do deputado Cristiano Araújo, dois requerimentos do deputado Rogério Ulisses, 3 indicações do deputado Batista das Cooperativas, 2 indicações do deputado Cristiano Araújo, 2 indicações do deputado Rogério Ulisses e 2 moções do deputado Dr. Charles. Ainda não há quórum regimental para iniciar os nossos trabalhos para a apreciação de matéria, que precisa de 13 deputados no mínimo em plenário. Eu faço um apelo. Outra questão de ordem. Só um minutinho. Eu faço um apelo a todos os deputados que já se encontram na Casa do Povo. Eu vi o deputado Benício Tavares e eu acho que outros deputados já estão na casa. Que desçam até o plenário para que nós possamos de imediato, porque essas pessoas que aqui estão têm compromisso com os filhos de Brasília, os filhos dos pais, para poder transportar os alunos de volta. Eu tenho certeza disso. Embora sendo hoje um dia feriado, né, hoje nós estamos sabendo que comemora-se o dia dos professores, pelo menos nas escolas, é o dia ideal para aprovar o projeto de vocês, com a presença de vocês. Questão de ordem, deputado Milton Barbosa, depois deputado Pedro. Senhor presidente, solicito de Vossa Excelência que dispense a leitura da ata sucinta da 36ª sessão extraordinária de 8 de outubro, bem como da ata sucinta da 89ª sessão ordinária de 8 de outubro de 2009 e as considera aprovadas. Acato a questão de ordem de Vossa Excelência, haja visto que as presentes atas são cópias fiéis das notas taquigráficas, bem como do sistema de áudio e vídeo som dessa casa, as dou por lida e aprovada. Questão de ordem, deputado Pedro do Ovo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, boa tarde aos senhores deputados, Chico Leite, Eurides Brito, Érica Cocai, Milton Barbosa, a imprensa, meus amigos aqui dessa caminhada que tem acompanhado juntamente com Vossa Excelência a luta dessa categoria aqui. E por acreditar muito no trabalho dessa casa, é que eu estou engrossando o caldo aqui para que a gente
busque aprovar esse projeto do governador da maneira que foi aprovado aqui na comissão. Esse é meu pedido, senhor presidente, por entender que eles têm feito um trabalho de grande relevância para a comunidade, inclusive para a minha família, então eu fico muito feliz de estar aqui defendendo até a aprovação integralmente do projeto. Acato questão de Vossa Excelência. O deputado Raimundo Ribeiro já engrossa o coro e engrossa também o quórum para que... engrossa o coro para nós. E vai votar com você. Vota com os escolares ou não vota? Aí vota com vocês também, viu? Nós então vamos entrar no comunicado de líderes. Convido o primeiro líder inscrito. Tá. Cristiano Araújo, pelo Bloco Social Trabalhista. Na sua ausência, convido o deputado Benício Tavares, pelo Bloco Democrático Social Brasileiro. Na sua ausência, convido o deputado Rogério Ulisses. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Tá bom. Senhor presidente, boa tarde. Quero aqui cumprimentar todos os parlamentares e as nossas colegas parlamentares presentes também. E com muito carinho dar boas-vindas aos militantes, digamos assim, do transporte escolar. Hoje pela manhã, senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de atender um pleito dos transportadores do transporte escolar, que era a análise do PL 1426, 2009, para que a gente pudesse trazer para a legalidade essa modalidade de transporte tão importante no Distrito Federal. Esse é um setor que já foi extremamente marginalizado, criticado, e, de fato, são esses transportadores que trazem a garantia de um transporte organizado, seguro, para as crianças e os adolescentes do Distrito Federal. O fato concreto é que nós precisamos retornar esse setor para a legalidade e pressionar o governo do Distrito Federal, já que a iniciativa tem que ser do Poder Executivo, para que mande um novo projeto de lei regulamentando e corrigindo eventuais falhas que existam na legislação. Eu quero, inclusive, de público, pedir desculpas aos permissionários do transporte escolar. Nós, aqui no Poder Legislativo, cometemos uma falha, criando esse vácuo jurídico. Talvez por assodamento, por falta de estudo da matéria, temos que ter essa humildade de reconhecer que nós cometemos uma falha e que hoje nós temos o direito e a condição de corrigir essa falha, de oferecer a esses permissionários a condição da legalidade, que é só o que eles querem. São pais e mães de família que trabalham honestamente e que transportam pelo Distrito Federal o bem maior que essa cidade tem, que são os nossos alunos. De tal forma, senhor presidente, que eu queria já ouvir de Vossa Excelência, que tem sensibilidade, o deputado Raimundo Ribeiro, que também fez gestão para que nós aprovássemos hoje o parecer na CCJ, deputado Milton Barbosa, que também acompanha de perto a questão do transporte escolar, deputado Pedro do Ovo, que me telefonou cedo, perguntando, e aí, deputado Rogério, vamos aprovar, como é que está? Ele me ligou no sábado, inclusive, perguntando. A nossa líder do governo, deputada Eurides, a líder do PT, deputada Érica e a deputada Jaqueline Roriz, que já acabou de chegar, que a gente possa fazer um esforço concentrado na pauta de hoje, colocar esse projeto extra-pauta e, se possível, aprová-lo em primeiro e segundo turno no dia de hoje, na tarde de hoje, para oferecer aos transportadores do transporte escolar a dignidade que eles precisam. O deputado Chico Leite esteve presente hoje na comissão, nos prestou todos os esclarecimentos, o apoio necessário para que pudéssemos fazer um parecer favorável à proposta que foi apresentada. Por fim, senhor presidente, eu quero aqui, mais uma vez, reiterar um pedido ao diretor do DR, o meu companheiro Tanizini. Em todas as oportunidades que eu tiver de usar esse microfone aqui no plenário, eu vou pedir ao governo do Distrito Federal
que execute a emenda de R$ 3 milhões destinada à DF 463, a via de acesso a São Sebastião. Eu sei que eu estou parecendo já aquele negócio do samba de uma nota só, mas é porque eu estou vendo o tempo passar e percebo, deputada Eurides, que se nós não fizermos gestão agora para ver as nossas emendas serem utilizadas, o ano vai acabar e nós vamos perder um recurso tão importante. As obras do Mangueiral já estão bem adiantadas, as obras do Jardim Botânico 3 também estão bem adiantadas, e a DF 463, que está entre essas duas obras tão importantes da acesso a São Sebastião, ainda não tem a garantia de ser executada na sua totalidade. Isso faz parte, inclusive, também do transporte escolar, da segurança dos nossos alunos, para que eles possam andar pelas vias sem correr risco de acidente. E o deputado Capo Patrício, que é um defensor de todas as categorias aqui nessa casa, eu tenho certeza que também vai votar favorável aí ao transporte escolar e à execução da emenda da DF 463. Muito obrigado, senhor presidente. Convido nesse momento a fazer uso da palavra o deputado Miro Barbosa, pelo bloco parlamentar social trabalhista. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria cumprimentar o deputado Rony Neme, que acaba de chegar, bem disposto, como sempre. Olha lá, tá bom lá, viu? Queria cumprimentar o novo tucano aqui da casa, o deputado Raimundo Ribeiro, um dos novos, né? Mas, senhor presidente, eu queria concordar com o deputado Rogério Ulisses e vou parabenizá-lo pela luta que ele vem travando para a duplicação da via que ele se referiu. Foi uma emenda que ele fez, os recursos são de 4 milhões para a gente utilizar aqui emendas. Ele pegou 3 milhões e meio para a duplicação desta via. Mas eu tenho certeza, deputado Rogério Ulisses, que Vossa Excelência irá sensibilizar o diretor Tanesini, que age em nome do governador Arruda, que, segundo Vossa Excelência, mandou que executasse a emenda, né? E a gente quer crer que o governador manda, né? Agora, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu falei há alguns meses aqui sobre a saúde, sobre como está a saúde no Distrito Federal. E eu acho que nós deveríamos, didaticamente, nos debruçar sobre esse assunto. Sábado, se não me engano, eu ouvi a TV Globo noticiar que a norma hoje é que alguns hospitais determinam a transferência dos pacientes para outros hospitais. E numa dessas, pegou-se no hospital de Ceilândia um grupo de pessoas e se levou para Santa Maria. E lá o hospital não quis atender. Agora, não quis atender, é difícil da gente digerir, da gente absorver. Eu acho que a gente tinha que falar mais sobre a gestão de saúde, que não é culpa de A, de B e de C, não. Eu não quero botar culpa. Mas está ruim a gestão. Está ruim. Na minha Polícia Civil, da onde eu venho, na Polícia Militar do Coronel Dirney, em todos os plantões, há um superior de dia para inspecionar como vão as atividades. E isso não fere ninguém. Numa situação dessa, a quem recorrer? Chega no Hospital de Santa Maria, não vou atender, vocês não deviam ter trazido para cá. E o cidadão que está lá? Como é que fica? Eu acho que a gestão de saúde deveria se debruçar também sobre isso e se organizar para que, de fato, o cidadão tenha atendimento. Até porque, deputado Chico Leite, deputado Eurides, nós votamos aqui a semana passada um projeto de revisão salarial dos médicos, que é de fazer inveja a qualquer categoria, muito merecidamente. Mas e aí? A população continua da mesma forma? É difícil. Eu fui eleito para defender os pleitos, as demandas da população. E vou continuar defendendo. Se nós não fizermos isso,
ninguém, ou os pacientes, ou o contribuinte, que é o recebedor dos serviços públicos, vão ficar aí à mercê das falhas que a administração tem. E eu repito, não quero aqui culpar A, B ou C ou D, mas a gestão é falha. Há que se dinamizá-la, sob pena do paciente ou do contribuinte sucumbir. Deputado Milton, permita-me só fazer uma observação, concordando com Vossa Excelência no tangente às críticas, mas me permita discordar quando Vossa Excelência diz que não quer imputar culpas. Eu sei, isoladamente, da linha ética de Vossa Excelência, mas eu preciso dizer a Vossa Excelência que há um problema de não priorização pelo governo da saúde, que com dinheiro no BRB deixa a gente morrer nas filas, e há um outro problema sério de gestão com a saúde. Permita-me dizer que os médicos, os trabalhadores da saúde, são os que estão de prontidão para servir a população e estão à disposição. Se há quem não tenha nenhuma responsabilidade pela crise, são esses profissionais e essas profissionais que estão de prontidão. O problema é outro. Se há um problema de gestão, nós precisamos convocar o secretário de saúde de novo para ele responder sobre a gestão. Se nós precisamos fazer o debate sobre essa gestão, o problema é do gestor e não do trabalhador, a trabalhadora que está ali na frente de batalha para servir a comunidade. E os médicos e médicas, eu preciso dizer a Vossa Excelência, se há uma categoria pronta que, apesar de mal remunerada para o seu padrão, mais ativa, firme, aí são os profissionais da saúde. Deputado Milton, eu preciso fazer esse registro, permita-me. Sem dúvida, deputado Chico Leite, muito obrigado. Quando eu digo que não quero imputar, é porque a gestão de saúde, ela é um todo. Ela é um todo. Tem um chefe lá, que é o secretário de saúde. Eu sugeri aqui, por vias indiretas, que ele pelo menos tenha uma supervisão das atividades de saúde, para que o contribuinte, o paciente, não fique aí como um joguete nas mãos de pessoas que não têm o poder de decisão. E quero reafirmar aqui, o quadro da Secretaria de Saúde é muito bom, é muito bom. O que está precisando é de direção na execução dos trabalhos. Quero reafirmar meu apoio aqui ao pessoal do transporte escolar e espero, deputado Wilson Lima, que nós votemos o projeto, porque já há quórum, me parece, pelo menos está chegando o quórum para a gente votar. Muito obrigado. Passa a presidência, deputado Cabo Patrício, para que eu possa fazer uso da palavra pelo Bloco Democrático Social Trabalhista. E aí? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa que é presente, galeria, transportadores escolares de Brasília, suas excelências, os quais eu como pai dou referência, porque eu sou pai de 4 filhos. Todos os 4 filhos foram transportados por vossas excelências, quero dizer assim, que é um serviço de excelência. Eu estou subindo aqui essa tribuna hoje, primeiro, volto a falar o assunto, tocar o assunto em tela, mas primeiro para comunicar essa casa aqui, que relatar que o Gama aniversariou, fez 49 anos de vida. E esses 49 anos foi comemorado com muita festa, com muita alegria, com muita participação popular, porque às vezes há um investimento por parte do governo, mas a população não corresponde ou então não atende à expectativa da população. E dessa vez eu acho que nós atingimos o alvo. Eu não sei contar o número de pessoas assim exato, mas ontem o deputado Pedro Ovo também estava lá presente, que a Patrícia esteve lá em outros dias também, que nós festejando, comemorando o aniversário da cidade do Gama, com várias atividades,
Ontem nós tivemos desfile cívico, militar e de várias entidades que compõem aquela cidade lá. E no show à noite, diz a estimativa de quem estava presente, quem entendia, que tinham mais de 50 mil pessoas presentes lá na Fest Gama. Então, o Gama está de parabéns, o desfile foi maravilhoso, o deputado Eurídice Brito pôde estar presente, contemplar de perto e ver a beleza que dá as pessoas, com que entusiasmo as pessoas participaram do desfile, e tem que agradecer muito ao governo do Distrito Federal por ter liberado as emendas para que até então acontecesse tudo de belo e de bom que aconteceu. Deputado Wilson, me concede uma parte? Pois não, deputado, Vossa Excelência tem uma Primeiro, eu parte. queria concordar com Vossa Excelência, nas palavras que tem dito, realmente a festa foi muito bonita. Todos os dias de Fest Gama, né, que antigamente era Fagama, agora Fest Gama, com a presença do cantor Leonardo, ontem Milionário Zé Rico, e a comunidade de Gama fez presente participando de todos os eventos. O desfile que Vossa Excelência estavam lá, deputado Eurídice, deputado Pedro do Ovo, deputada Eliana Pedrosa também se encontrou no local. Nós ficamos até 12h30 quando terminou o desfile, e o desfile foi maravilhoso, foi muito lindo, abrilhantado inclusive pela comunidade do Gama. Então o Gama merece realmente 49 anos de festa. Nós temos vários problemas, como toda cidade grande, mas estamos lutando para que seja melhorado. E o Gama tem o privilégio de ter 3 deputados que trabalham pela cidade. Independente da questão partidária ou da questão de ser situação ou oposição, eu digo 3 deputados Chico Leite da cidade que moram na cidade. Mas os 24 fazem de tudo pela cidade do Gama. Não só do Gama, como de outras cidades. Vossa Excelência, inclusive, tem feito o tempo todo pelo Gama. Sabe disso, tanto que quer ser candidato a senador. Eu só queria dizer que, parabenizar a Vossa Excelência pelas palavras, e dizer aos representantes do transporte escolar que nós vamos, inclusive, fazer esforço grande hoje para votar o projeto e regularizar a situação de vocês. O deputado Milton Barbosa está aqui para ler o expediente já do projeto para que seja votado. E os parlamentares corrijam uma distorção da lei que foi cometida no passado e que a gente possa regularizar. Eu só queria dizer, deputado Wilson Lima, que eu, de novo, senti falta do governador Arruda, que não esteve no ano passado na festa do Gama e que esse ano também não esteve presente, e nem o vice-governador, que está viajando. Mas que era bom, né, deputado Eurídice, que se programasse para participar do aniversário da cidade. O Gama merece, ele teve sempre uma votação expressiva na cidade, e a população cobrou ontem a presença do governador, inclusive para que pudesse assinar algumas obras. Então, queria agradecer Vossa Excelência por essa parte, e que vocês podem contar convosco, com o voto não só meu, mas também da bancada do Partido dos Trabalhadores para regularizar a situação. Uma parte, deputado Pedro Ovo, com a permissão do presidente em exercício da Casa. Senhor presidente, Vossa Excelência que... O governador, Excelência, com certeza não esteve lá, é porque ele estava em alguma missão e não pôde estar. Até porque Vossa Excelência sabe que o governador é um defensor incansável, né, da nossa cidade. Então, com certeza, ele não esteve lá nos eventos por uma missão, né, estava em viagem, mas eu tenho certeza que ele tem estado em outras ocasiões, até mais simples. Ele tem dado atenção, então, com certeza, ele não esteve por essa questão. E quero aproveitar, Excelência Wilson Lima, com relação às festividades do Gama, que realmente o Gama está de parabéns. O Gama foi agraciado com belíssimos shows, mas eu queria ressaltar uma dupla maravilhosa aqui de Brasília, que é a Johnny Raoni, que também abrilhantou. Isso aí justifica muito o investimento que é dado para os artistas da cidade. E ter um show abrilhantado pela dupla Johnny Raoni também engrandece muito a nossa cidade, e eu tenho certeza que valorizando a cultura local que a gente vai ter cada vez mais a comunidade unida para que a gente possa buscar essa harmonia que existe aqui na nossa cidade. Senhor presidente, para concluir, o Gama está de parabéns, a população muito mais ainda, e o governo do Distrito Federal fez a sua parte, nós fizemos a nossa parte, e pudemos comemorar junto essa passagem dos 49 anos da cidade do Gama. Quanto a vocês, transportadores escolares, a história é muito longa. Vocês, alguns aqui sabem da história, que quando veio aprovar a primeira lei de transporte escolar aqui nessa Câmara, eu estava comandando, pilotando. Depois o deputado Jim avocou para ele, e aprovamos a lei, porque aí não estava aqui, não queria criar uma questiúncula.
e aprovamos a lei da forma que os deputados acordaram e que proporcionou até no dia de ontem ou dia de hoje a estabilidade de vocês no transporte escolar. Mas com a revogação das leis que até então tratou o projeto que o governador sancionou, agora vocês têm necessidade de ter as normas garantidas por lei. E pode contar com a minha participação. Aliás, nós iniciamos aqui na casa, num dia de sábado, vocês fizeram um presente aqui, no auditório. Infelizmente, nós não tivemos som nem luz por uma falha de um funcionário aqui da casa, e eu faço aqui meia culpa, mas foi comunicado à casa que vocês viriam, mas ainda deu tempo de discutir. Deputado Eurídice Brito acompanhou bem o processo, deputada Jaqueline Rodrigues também fez presente a todos os passos e da onde tramitou, desde o DETRAN, passando pelo governo e vindo até a Câmara, deputado Pedro Ovo também, deputado Eurídice Brito também fez parte desse processo. Enfim, todos os deputados estão imbuídos e envolvidos e prontos para poder dar a vocês a condição de voltar à tranquilidade, ou seja, de estarem regularizados, regulamentados e transportando com tranquilidade, sem ninguém poder abordar vocês, dizendo que vocês fora da lei. Parabéns, sucesso, conte com o meu apoio. Obrigado, deputado Wilson Lima. Solicitar ao deputado Milton Barbosa que leia o expediente e se encontre sobre a mesa. Ao tempo que convido para fazer uso da palavra, deputada Érica Cocai, pelo Partido dos Trabalhadores. Mandar o projeto de lei, expediente. Já pediu a inclusão, o presidente tem que acatar a inclusão do projeto. Quem pediu? Tá, pode incluir. Deputado Wilson Lima solicitou a inclusão do projeto de lei 1.426/2009, que revoga a lei número 4.364, que se encontra aqui, acato a reivindicação de Vossa Excelência. Questão de ordem, seja incluído na mesa. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. É só lembrar, Vossa Excelência, que o projeto, inclusive, já foi apresentado e aprovado na CCJ hoje pela manhã. Né? Então, já está meio caminho andado. E já acata a questão de Vossa Excelência para que entre na ordem do dia, na pauta de votação. Muito obrigado. E solicito à CCJ que encaminhe o referido projeto que foi apreciado na comissão ao plenário. Ao tempo que passo a palavra, a deputada Érica Cocai, líder do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, sabemos todas e todos que a pauta está obstruída. A pauta está obstruída por vetos que precisam ser analisados. Portanto, para se apreciar qualquer matéria nesta casa, há que se ter o acordo de liderança. E deputado Eurídice Brito, líder do governo, eu, líder da oposição, desde o começo da tarde, já acordamos em votar o projeto do transporte escolar. Portanto, é preciso que nós tenhamos clareza de que estávamos analisando o projeto e achamos absolutamente justo, e uma homenagem aos nossos meninos e meninas. Lembrando que no dia de ontem, dia 12 de outubro, foi o Dia da Criança, e o transporte escolar transporta vida, transporta aquilo que é prioridade nos nossos corações e prioridade, inclusive no orçamento deste país. Portanto, eu queria dizer que já há acordo de que possamos apreciá-los. Acordo, inclusive, feito com a líder do governo, deputada Eurídice Brito, e com os demais líderes desta casa, de apreciarmos não apenas o primeiro turno, mas apreciarmos o primeiro e o segundo turno no dia de hoje, para que aqueles que vivem de transportar crianças e que substituem, por que não dizer, o carinho das mães e dos pais enquanto as transportam, e que recebem a delegação de pais e mães que entregam as suas crianças para que cheguem em segurança nas suas escolas e nas suas casas. Estes possam ter uma lei que realmente regulamente valorize o exercício desta profissão e desta atividade. E é por isso que nós já acordamos em duas emendas. Uma delas estabelece não apenas que nós tenhamos a repristinação das leis revogadas, mas também dos decretos,
porque o decreto regulamenta. Ou seja, como não se pode repristinar decretos, nós estamos repristinando as leis e os atos dela decorrentes, porque não cabe apenas termos a validade, a revalidação das leis, mas também a sua regulamentação. E estamos ainda estabelecendo um prazo para que o Detran possa avaliar se há ou não demanda reprimida, porque a lei assegura a necessidade de haver um estudo e uma avaliação se há ou não demanda reprimida para novas permissões. E nós dissemos, é preciso que o Detran tenha um prazo, estamos estipulando em 180 dias, para ver se há ou não demanda reprimida, apenas para ver se há ou não demanda reprimida e se cabe ou não um procedimento de novas permissões. Portanto, eu queria dizer para cada uma e cada um de vocês que a depender da bancada do Partido dos Trabalhadores, se a depender da liderança do governo, vocês saem hoje e chegam em casa com o projeto na mão, com a lei na mão, aprovado o primeiro turno, o segundo turno e a redação final, para dizer, a minha ida à Câmara Legislativa foi uma ida em defesa, não apenas do exercício da nossa profissão, mas em defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes, que são cuidados. E eu digo, não são clientes, são pessoas, porque clientes muitas vezes não são cuidados. Vocês cuidam dos nossos meninos e das nossas meninas, por isso merecem a nossa homenagem e o nosso agradecimento. E, portanto, esta casa tem a obrigação de estar repristinando as leis e os decretos que regulamentam o exercício da atividade. Quisera eu que o governo do Distrito Federal tivesse a mesma preocupação com as crianças, mas o que vimos no abrigo, que abriga as crianças que não têm a guarda dos pais, foi que o governo não trata com dignidade essas crianças. As crianças que deveriam ter 10 crianças no máximo para cada cuidador. Vimos até 23 crianças. Vimos as crianças, muitas vezes, em uma casa destruída. E nesta casa, trancadas, sem nenhum tipo de cuidador, sem nenhuma atividade. Crianças vítimas de abandono, de pobreza aguda, crianças vítimas de abuso, convivendo com adolescentes infratores, sem que haja condições de estabelecer um projeto para cada um desses segmentos. Crianças passando mal, porque a alimentação provoca distúrbios na saúde. Crianças abandonadas pelo Estado, mais uma vez abandonada, porque foram abandonados, via de regra, por pais e mães. Crianças convivendo com ratos, crianças convivendo com toda sorte de insetos, crianças descuidadas sob a guarda do Estado aqui no Distrito Federal. O abrigo Reencontro, que funciona em Taguatinga, precisa ser reestruturado para que nossas crianças possam ser cuidadas como são cuidadas por vocês do transporte escolar. Um grande abraço. Eu tenho uma conta com o meu nome, só sem foto. Obrigado, deputada Érica, chamar para fazer uso da palavra, deputado Eurides Brito, pela liderança do governo. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, assessores da casa, membros representativos da comunidade que nos honram nesta tarde aqui, a minha comunicação ficou bem fácil depois do pronunciamento da deputada Érica Cocai. Os que nos viram sentadas aqui conversando, não estávamos conversando sobre acontecimentos da vida. Estávamos discutindo as matérias pelos motivos não só da importância delas, mas pela razão maior que expliquei hoje aos representantes do transporte escolar que estiveram no meu gabinete. A pauta
está trancada. O que é uma pauta trancada? Ninguém perdeu e ninguém encontra a chave, porque a chave está ao alcance de todos. Ao alcance de todos é votarmos, analisarmos os vetos. Analisando os vetos, eles seguem a rotina da pauta de presente, ou então o que está atrás pode passar para frente, desde que haja um acordo. Mas quando há bloqueio da pauta em função dos vetos, nós necessitamos ter acordo de liderança para poder esquecer aquilo por alguns momentos e colocar projetos em votação. E com a compreensão, já que é interesse do governo, nós temos hoje à tarde 2 matérias importantes que estávamos aqui discutindo e que chegamos a um consenso, e eu conto com o apoio da bancada da oposição para que nós possamos votar. Trata-se, a primeira, do transporte escolar, que, portanto, há um consenso. As emendas que a bancada da oposição apresentou, eu mesma me propus a ser signatária, porque elas não alteram em nada o mérito do projeto. Uma delas dá só um prazo para que o DETRAN possa fazer os estudos de demanda, para que esses assuntos não fiquem mortos na gaveta, dá um prazo. Então isso é até bom, não há segredo, nem problema nenhum que isso realmente aconteça. Mas a outra situação é de, evidentemente, não havia necessidade sob um ponto de vista jurídico, mas já que há um clamor ou um pedido da bancada da oposição para se fazer, não vai alterar em nada, é dizer que ficam também repristinados não só as leis, mas todos os atos delas decorrentes, portanto, voltam a valer. Então, isso é uma coisa que chegamos a um acordo. E para chegar a acordo, a gente tem que realmente conversar. E isso é o que a deputada Érica Cocai e eu fazíamos aqui na tarde de hoje. Então, eu teria um apelo. O apelo é os colegas que estão nos gabinetes ainda, que pudessem vir a plenário, senhor presidente, para que votássemos esses 2 projetos de interesse e liberarmos a população interessada nos assuntos e que pudessem, portanto, voltar para tomar suas providências, e seguros também de que as questões foram aqui analisadas e votadas. Votaremos sim, isso fez parte também do acordo. Votaremos primeiro e segundo turno, e haverá um pedido de dispensa de interstício para que possamos aprovar a redação final também na reunião de hoje. Assim, esta é a função da casa, e eu quero me congratular com os senhores que estão aqui presentes e pedir ao nosso presidente, o vice-presidente no exercício da presidência, que, por favor, possa acelerar o processo de votação. Muito obrigada. Obrigado, deputado Eurídice Brito. Já que a liderança de governo de oposição, vai ficar muito mais tranquilo o processo aqui na mesa. Encerrar o comunicado de líderes e no comunicado de parlamentares, chamar o deputado Brunelli para fazer uso da palavra. Senhor presidente, quero cumprimentar também o pessoal do transporte escolar, parabenizar pela luta, a responsabilidade, o efeito da categoria, entender da importância do momento da votação, em que esses pais de família buscam o direito e a garantia da sua sobrevivência com toda a responsabilidade. Entendo que o Legislativo já cumpriu com a tarefa de fazer com que o Executivo mandasse a lei para que fosse votada aqui, sanando o vício de origem, fazendo as emendas, aperfeiçoando, dando a garantia, a segurança que tão estávamos sonhando. Então, eu me sinto hoje satisfeito, porque o Poder Executivo enviou de origem dele essa lei. Então, hoje nós estaremos votando primeiro e segundo turno, favoráveis a toda a categoria dos escolares, trazendo uma solução que tanto aguardávamos, porque o vício era da iniciativa de ser do Poder Legislativo. Então, já que o Executivo enviou, contem com o nosso voto, com o nosso apoio, e nós estaremos aí pedindo que o governador sancione o mais rápido possível essa lei.
Obrigado, deputado Brunelli. Chamar para fazer uso da palavra, comunicado de parlamentares, deputada Eliana Pedrosa. Senhor presidente, prezados colegas, a galeria aí, transporte escolar, vocês estão de parabéns, uma categoria tão importante que dá segurança aos nossos filhos, às nossas crianças, e tenham certeza que a luta de vocês é a luta também desta casa. Nós não deixaremos que vocês sejam prejudicados em hipótese alguma, de jeito nenhum. Primeiro porque são uma categoria de trabalhadores sérios, de um segmento importante, um segmento que cuida daquilo que é mais importante para a família, que é a criança, garantindo o direito da criança chegar na escola com segurança e voltar para casa com segurança. Vocês estão de parabéns. Pode deixar que essa casa tem que dar uma resposta rápida a todos os anseios dos senhores. Estamos com vocês. E pode ter certeza que é uma luta boa, Deus vai abençoá-los e vai aperfeiçoar ainda mais os mecanismos, não apenas para repor o que vocês tinham de garantias, mas de verdadeira melhoria para a categoria. E gostaria também, senhor presidente, de pedir licença para me ausentar. Neste momento, eu tenho uma audiência lá no Buritinga para discutir o aumento e o plano de cargos e salários dos servidores da área social. Uma categoria que vem sendo esquecida há anos e é aquela que chega primeiro. Tem uma enchente, tem uma chuva, tem uma inundação, tem um incêndio, tem pessoas passando fome. Os primeiros que chegam são da assistência social e têm sido relegados a segundo plano. Então, nós precisamos também, não apenas contar com o apoio do Buritinga, mas também contar com o apoio de toda a Câmara Legislativa, no apoio também a essa categoria, uma categoria sofrida, uma categoria que lida com as mazelas humanas todos os dias e que precisa ter, enfim, a justa remuneração para que possa chegar para o trabalho mais disposto, mais tranquilo, para poder entender o sofrimento de todos aqueles que têm que atender. Então, eu peço permissão a Vossa Excelência, aos colegas e à galeria, porque já tinha essa agenda com o governador Arruda e espero que ele possa atender as reivindicações dessa categoria. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Eliana. Nós sabemos o trabalho de Vossa Excelência à frente da Secretaria de Assistência Social, o empenho que tem tido, é uma categoria também muito importante, inclusive, como os condutores aqui do transporte escolar. Chamar para fazer uso da palavra, comunicado parlamentar, deputado Chico Leite, pelo Partido dos Trabalhadores. Eu até dispenso a fala, presidente, para nós votarmos imediatamente por esse projeto. Consultar os parlamentares, se os parlamentares abrem mão do comunicado de parlamentares, para nós irmos direto, então, à votação. Deputada Jaqueline quer falar. Deputado Regufe, questão de ordem? Questão de ordem, Questão de ordem, deputado Regufe. Eu abro mão da minha fala no comunicado de parlamentares para que nós possamos ir direto à pauta. Eu queria apenas registrar aqui minha solidariedade a todos os membros do transporte escolar do Distrito Federal e deixar aqui o meu abraço carinhoso a cada uma das pessoas que com tanta luta, tanto sacrifício e tanto suor cumpre essa jornada todo dia e que às vezes a única coisa que não quer é ser atrapalhado. Então eu queria deixar minha solidariedade a cada um dos membros do transporte escolar aqui. Obrigado, deputado Regufe, pela compreensão. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. Eu queria, senhor presidente, parabenizar a categoria dos transportadores escolares, porque eu estou vendo aqui, coisa que não aconteceu no início, a união do sindicato, a união da associação, a tia Denise, junto com as outras associações, o próprio sindicato. Então, eles estão de mãos dadas num único objetivo, o bem comum da categoria. Parabéns e não separe mais nunca esse casamento. Obrigado, deputado Wilson Lima. E a união realmente vai trazer a vitória dessa categoria. Chamar a deputada Jaqueline Roriz para fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares.
ao tempo que passa a presidência, deputado Wilson Lima, para a condução dos trabalhos. Boa tarde, eu vou ser muito rápida, porque vocês estão muito ansiosos para que comece essa votação. Mas, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os deputados e deputadas, servidores dessa casa. Gente, nós estamos aqui hoje para arrumar um erro cometido por essa casa, né? Porque, na verdade, o erro foi aprovar um projeto de lei que, ao invés de criar uma legislação mais abrangente para a categoria, simplesmente revogou todos os direitos que já existiam, da luta de vocês. Então, veja bem, eu acredito que é uma causa justa. Quando nós fizemos audiência pública nesta casa, onde nós pedíamos para as pessoas que são detentas de transporte escolar pudessem continuar com seus ônibus, ou vans, ou combis, independentemente do estado de ano de uso, não de estado. Então, o estado de conservação é o mais importante. E nós conseguimos, com aquela audiência pública, revogar um decreto do governador dizendo que todos com mais de 10 anos deveriam sair da praça. Através da nossa audiência pública, foi revogado isso. Portanto, não vamos alongar, vamos votar os 2 turnos, que é o anseio dessa categoria. Um abraço para a Eliana, para o Nazon, todos que estão aqui, né, esperando por esse momento. E, se Deus quiser, vai ser votado em primeiro e segundo turno. As pessoas que carregam o maior bem, o bem mais precioso, que são os nossos filhos e filhas, têm todo o direito de ter essa reconquista. Um abraço. Está encerrado o comunicado de líderes. Passamos a pauta do dia. Peço ao deputado Luiz Renato fazer a leitura do expediente, a chamada do primeiro item de pauta. O comunicado de parlamentares está encerrado também, tá bom? Entramos na pauta propriamente dita. O item extra pauta. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1426/2009, que revoga a lei número 4.364 de 21 de julho de 2009 e dá outras providências. Peço deputado Cristiano Araújo para proferir parecer pela COF. Deputado Eurides Brito, Vossa Excelência, proferir parecer pela COF. Há duas emendas, é isso? Há 2 emendas. O deputado Eurides Brito fala e depois a CCJ só fala sobre as emendas. E cadê o projeto? Eu peço ao deputado Rogério Ulisses que providencie, havendo projeto aqui para... Não está aqui. O deputado Rogério Ulisses foi buscar o projeto ali na CCJ. Tem uma cópia do projeto? A Maria foi lá, foi ver o negócio para mim. Não, mas ela foi ver. Quem tem cópia aí? Senhor presidente, senhores deputados, eu me reporto ao PL 1426 de 2009, de autoria do Poder Executivo. É bom que se diga que o projeto é de autoria do Poder Executivo. Revoga a Lei 4364, de 21 de julho de 2009, e dá outras providências. Na mensagem encaminhada a esta casa, o senhor governador
submete a elevada apreciação o projeto. Desculpa. Eu sei que não era intuito de Vossa Excelência caçar a palavra do relator. Não, porque estava... E então, ao relatar o projeto de lei que revoga a Lei 4364, de 21 de julho de 2009, o governo justifica que, em face do princípio da legalidade, sobre o qual gravitam todos os atos da administração, na ausência das leis outrora revogadas, o DETRAN ficou numa posição peculiar, sem saber como executar atos de fiscalização ao sistema de transporte coletivo, e os permissionários numa situação pior ainda, porque ficaram num vácuo. E então foi com o objetivo de consertar isto que o governador mandou a esta casa a presente mensagem. Durante a tramitação, surgiram 2 emendas que já foram negociadas na reunião que eu mantive com a líder da oposição, com a deputada Érica Cocai. A primeira, ela já mencionou aqui, que dá uma seguinte redação ao artigo 2º do projeto, que mandou colocar não só a repristinação das leis, mas dos atos delas decorrentes. Quer dizer, tudo que era ato que regulamentava a lei anterior passa também a valer, portanto, com as suas respectivas leis. E também, esta emenda, que eu vou acatar, senhor presidente, veio acompanhar dessa emenda modificativa 2, e há uma emenda aditiva, a emenda 1, que é aditiva, que cria um parágrafo único no artigo 2º. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal realizará, no prazo de 180 dias, contado na publicação desta lei, os estudos, que são os tais estudos de demanda a que se referem lá o artigo. Também as 2 emendas, tanto a aditiva quanto a modificativa, ficam à disposição para os deputados que também ainda queiram assinar entre um relatório e outro relatório, ou até mesmo a votação em plenário. Eu encaminho, senhor presidente, falando em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, eu encaminho pela aprovação do projeto com as 2 emendas aqui lidas. Em discussão, parecer da COF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais manifestos. Aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Peço ao deputado Rogério Ulisses que dê parecer sobre as emendas pela CCJ. Senhor presidente, nós pela manhã já fizemos um parecer favorável ao projeto pela sua admissibilidade. Faremos, portanto, agora em relação às emendas que foram negociadas com a categoria. A emenda de número 1, que é uma emenda aditiva, ao projeto de lei número 1426 de 2009, que revoga a lei número 436 de 21 de julho de 2009, dá outras providências. E a emenda número 2, modificativa, também ao projeto de lei número 1426 de 2009, que revoga a lei número 4.362 de 21 de julho de 2009 e dá outras providências. Nós somos pela admissibilidade das emendas apresentadas, senhor presidente. Esse é o parecer. Em discussão, parecer da CCJ sobre as emendas. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Demais manifestos. Está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares o parecer da CCJ. Em discussão em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais manifestos. Está aprovado o projeto em primeiro turno, com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares
sendo 9 deputados ausentes. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Quero pedir a Vossa Excelência que encerre a sessão, convoque agora com esse item da pauta para ser votado o segundo turno desse projeto de lei. Deputado Eurídice Brito, questão de ordem. Senhor presidente, o acordo feito com a líder da oposição implica na apreciação de 2 projetos no primeiro turno e depois a apreciação deles em segundo turno. Agora entraríamos no primeiro turno dos quiosques e imediatamente os 2 turnos. O segundo turno para os 2 projetos. É uma questão de 5 minutos só. Vossa Excelência tem o número do... Tem. Qual o número dos quiosques? Já tem, peraí. Senhor presidente, se me permite. Pois não, deputada Érica Cocai. O projeto trata-se da remissão de débitos relativos à ocupação da área pública por permissionários de feiras, trailers, quiosques similares, na forma que especifica. Ele é um projeto de remissão... 393. 1393. Benefício... Já está para o da casa, já? Projeto 1393. Pois não, deputada. Senhor presidente, trata-se, na ocasião do CONFAS, houve uma emenda de autoria desta casa para que pudesse se estender a remissão de débitos anteriores aos quiosqueiros, às feiras, enfim, aos pequenos comerciantes que trabalham em feiras, quiosques e similares. Houve apenas um problema redacional. Foi falado em taxa de ocupação pública e, em verdade, se diz respeito a preço público. Então, nesse sentido, o Executivo encaminha um projeto, e esse projeto tem o mesmo teor da emenda, que estende os benefícios fiscais para trailers, quiosques similares, porque são comerciantes fundamentais para a geração de renda. E é nesse sentido que nós temos o acordo em votar. Eu apenas alertaria que, como se trata de benefício fiscal, nós precisamos da aprovação de 16 parlamentares. A bancada do Partido dos Trabalhadores tem acordo... É taxa. É taxa. Não, é remissão de débitos. Eu sei, mas é taxa, não é de... Não, é de preço público, Ele foi como taxa, houve um problema porque foi caracterizado de forma equivocada e vem como preço público com a colocação correta. Mas, de toda sorte, senhor presidente, nós temos acordo em votar. Essa foi uma iniciativa de vários parlamentares, mas eu ressaltaria aqui a participação do deputado Paulo Tadeu na elaboração desta emenda. Como esta casa já se dedicou, com um esforço hercúleo, a discutir e aprovar um projeto de regularização de quiosques, trailers similares, nada mais justo que, como comerciantes que são, tenham também os benefícios fiscais estendidos a ele. Então, portanto, senhor presidente, apenas com esse alerta, para que não venhamos a inviabilizar o projeto e não termos 16 votos favoráveis, eu gostaria de dizer que temos absoluto acordo em apreciá-lo, votá-lo em primeiro e segundo turno. Nós estamos com um problema de quórum para a aprovação desse projeto. O deputado Raimundo Ribeiro se encontra na casa, bem como o deputado Benício Tavares também se encontra na casa. Pedi aos deputados que estejam nos gabinetes ou no cafezinho que adentrem ao plenário, que estamos em votação. Senhor presidente, fazer um apelo ao deputado Eurídice Brito. Vossa Excelência, enquanto o pessoal está se deslocando, os parlamentares se deslocando para o plenário, chamar logo na pauta o primeiro turno, na extraordinária, desse próximo projeto, e o segundo turno nesse, enquanto o pessoal volta. Aí a gente vota o segundo turno do transporte escolar e aguarda dar o quórum para votar. Senhor presidente, eu louvo muito a mudança de posição do deputado Brunelli e a adesão dele ao nosso projeto. Muito obrigado. Então, em deferência ao deputado Brunelli, que mudou de posição, acompanhando a maioria aqui do plenário, eu acolho a sugestão dele que nós possamos, portanto, fazer uma sessão extraordinária e votar desde que, senhor presidente, na extraordinária seguinte, possamos
aprovar em segundo turno também o dos quiosques. Eu incluo na pauta da ordinária o PL 1393 de 2009 e vou encerrar a sessão, chamando sessão extraordinária, transpondo toda a pauta para a extraordinária e como item primeiro de pauta do transporte escolar. Está encerrada a presente sessão. Está aberta a sessão extraordinária para a votação do primeiro item de pauta, que é do transporte escolar, bem como toda a pauta transferida para a sessão extraordinária e com o item desta pauta, que é o 1393 de 2009. Peço ao deputado Milton Barbosa para fazer chamada em segundo turno do projeto. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1426 de 2009, que revoga a lei 4364 de 21 de julho de 2009 e da outras providências. Em discussão em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado Paulo Tadeu quer discutir. A declaração de voto. Então, tá bem. Declaração de voto. Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que concordam permaneçam como estão, os demais manifestam. Está aprovado em segundo turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Neri. Senhor presidente, eu vou pedir a dispensa do interstício ser dado lida e aprovada a redação final para que ele já possa ir para a sanção do governador. Atendendo a questão de ordem, deputado Brunelli, que sensivelmente acatou o clamor dos transportadores escolares, eu acato a questão de ordem, dispenso interstício e dou por lida aprovada a redação final. Está aprovado o projeto de vocês. Ei. Declaração de voto, deputado Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu deixei... Desculpa, deputado. Pronto. Eu deixei para fazer a minha declaração de voto, até para ganharmos tempo nessa discussão, mas eu quero aqui primeiro parabenizar os trabalhadores do transporte que tiveram essa capacidade de se organizarem e estarem aqui hoje na tarde para a aprovação dessa matéria. Eu sou um deputado de oposição e, portanto, a minha prática aqui tem sido de fiscalização e de crítica ao governador Arruda e ao seu governo. Mas não posso também deixar de parabenizá-lo nesse momento, porque o governador Arruda corrigiu um erro que essa casa cometeu quando aprovou um projeto desregulamentando todo o setor. Essa história do transporte escolar não é nenhuma novidade dessa casa. Só que todas as vezes que a Câmara aprova um projeto sem discutir amplamente com a categoria, a Câmara comete erro, como cometeu quando aprovou desregulamentando todo o setor. Só mais um minuto. Então eu quero, na realidade, primeiro chamar a atenção desse poder para que não faça mais esse tipo de aprovação de matérias sem a discussão devida e democrática com todos os setores. Não dá para um deputado, um ou dois ou três deputados aprovarem um projeto que simplesmente desmonta todo um setor, e um setor importante como é o setor de transporte escolar nessa cidade. Não votei nesse projeto quando aprovado aqui na Câmara. Quando foi aprovado esse projeto aqui em meados desse ano, eu não votei e disse e alertei aos parlamentares do problema que esse projeto traria para a categoria. Mas agora nós estamos corrigindo a falha e espero muito que o Poder Legislativo não cometa de novo. Portanto, meu parabéns a vocês pela vitória. Elogio aqui o governador Arruda porque teve a capacidade de entender essa problemática e enviar esse projeto para casa, consertando o erro que esse poder cometeu com os trabalhadores, com as crianças dessa cidade. Então, meus parabéns a vocês pela vitória e espero que nunca mais essa casa aprove um projeto dessa magnitude, dessa natureza, sem uma discussão, senhor presidente, democrática e transparente com todos aqueles envolvidos nesse problema. Então, parabéns a vocês.
Ninguém chora, lá no lado. Deu chute aqui, tem que desligar lá embaixo. Que isso, cara? Tem que atender os eleitores. Declaração de voto, deputada Érica Cocai. Eu vou realçar apenas um aspecto. Acho que o projeto ele faz justiça a cada um e cada um de vocês. Mas, quando nós aprovamos aqui, já aprovamos em primeiro, segundo turno e a redação final, a repristinação da lei e das suas consequências, portanto, também dos decretos, porque a lei anterior, ela revogava o decreto, o que eu acho que é uma figura ou que exerceu um poder que não poderia ter exercido, mas, enfim, nós repristinamos tudo. Nós acabamos de tirar o objeto da ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público com relação à lei anterior, porque o Ministério Público entrou com uma ação questionando o vício de iniciativa, que esta seria um projeto que deveria ter a iniciativa exclusiva do Executivo. Como a lei anterior foi de iniciativa de um parlamentar, o Ministério Público ajuizou uma ação de inconstitucionalidade com relação à lei. Quando nós acabamos de aprovar a repristinação, portanto, o conteúdo de todas as leis, com um projeto oriundo do Executivo, está sem objeto a ação do Ministério Público, portanto, não há mais que se temer a inconstitucionalidade desta lei. Com a palavra, deputado doutor Charles. 1 minuto, deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, pessoal que está aí na galeria, olha, eu disse hoje na CCJ, eu não entendia como que vocês, homens e mulheres trabalhadoras, que com o suor do trabalho defendem a vida dos seus filhos e de suas famílias, podem ficar 60 dias no limbo. Então a Câmara corrigiu esse lapso, quero parabenizar fortemente vocês. A todos os meus amigos que eu tenho no transporte escolar, um grande abraço, felicidade a todos vocês. Felicidade e abraço novamente, porque definitivamente vocês estão conseguindo o que sempre quiseram. Um abraço a todos. Com a palavra, deputado Pedro Ovo. Boa tarde, senhores deputados, senhor presidente, a imprensa, meus amigos do transporte escolar. É com muita honra que eu subo aqui a essa tribuna para agradecer aos pares dessa casa, que quando procurado por essa categoria, eu me coloquei à disposição porque também sabia que era unanimidade aqui nessa casa e que os erros que talvez tivessem acontecido no passado, aqui seria o lugar ideal para que a gente buscasse resolver. É por isso que eu acredito, porque essa casa é uma casa séria, que quando as pessoas que procuram essa casa para que o bem-estar seja mantido, os deputados dessa casa estão apostos para fazer isso. Então, senhor presidente, eu quero mais uma vez agradecer ao carinho e atenção que foi dispensado a essa categoria, que muito me honra de estar aqui para buscar um direito que é de vocês. Parabéns, que Deus ilumine os caminhos de vocês para que vocês possam continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito todos os dias e todas as noites. Muito obrigado e use essa casa todas as vezes. Conclua. Usem essa casa para buscar a melhoria, porque a melhoria vem de encontro à nossa vontade. É por isso que nós acreditamos. Parabéns e boa sorte para vocês. Deputado Brunelli, vou selecionar depois. Depois, deputado Brunelli, deputado... Presidente, só parabenizar a categoria, mostrou a disposição, mostrou a organização, mostrou a responsabilidade. E hoje aqui um resgate da iniciativa que veio do Executivo, que trouxe tranquilidade, traz paz, traz agora uma série de situações que foram descontidas no Ministério Público. Parabenizar todas as pessoas que deram aqui a sua falação também e dizer, leve o nosso abraço à família, à categoria, porque eu tenho certeza que o direito está ao lado de vocês e as garantias e o crescimento empresarial estão na mão de vocês. Deus abençoe. Muito obrigado. Deputado Rogério Ulisses, com a palavra. Depois, deputada Jaqueline Ulisses. Senhor presidente, eu quero apenas
parabenizar essa categoria pela forma organizada com que ela teve desde manhã aqui na Câmara Legislativa. Não foi fácil o dia de vocês, mas foi um dia de vitória. Parabéns a todos. Você votou já? Deputada Jaqueline Uriz. Deputada Jaqueline Uriz. Deputado Cláudio Abrantes. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, eu quero aqui junto com os meus amigos também saudar toda a categoria, falar da felicidade que sentimos, o alívio pela correção de um erro. Nós também cometemos cometemos um engano aqui no final do último semestre, que graças a Deus estamos corrigindo hoje. Mas isso tudo é fruto da organização de vocês, dos trabalhos. Eu tenho amigos da área que me procuraram em Planaltina, explicando o problema de como tinha sido colocado, e desde aquele momento nós também estamos solidários à luta de vocês. Então hoje se corrige um erro, e o grande mérito, o grande vencedor, e para que a gente tem que parabenizar, são todos vocês que se organizaram e lutaram. Então essa casa está junto com vocês nessa aprovação, mas parabéns a vocês pela luta e muito obrigado. Com a palavra a deputada Jaqueline Uriz. É isso aí, gente, a união faz a força. Parabéns vocês por esse trabalho, pela mobilização. Só assim que a gente consegue conquistar, né, um tão sonhado projeto. Obrigada por vocês estarem aqui defendendo a causa de uma categoria inteira. Um abraço. Não há mais nenhum deputado para fazer a declaração de voto. Peço ao deputado Dr. Charles para fazer a leitura do expediente que está sobre a mesa. Moção número 479 de 2009, deputado Dr. Charles, que parabeniza pelos relevantes serviços prestados ao Distrito Federal, os engenheiros agrônomos que menciona. Peço, Vossa Excelência, para chamar o segundo item da pauta da extraordinária. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1393 de 2009, que concede remissão de débitos relativos à ocupação de área pública por permissionários de feiras, trailers, quiosques e similares na forma que especifica. Peço... Só se a emenda descaracterizar. Só se descaracterizar. Cadê a emenda? É nossa. Senhor presidente, Pois não, deputado. nós estamos apresentando algumas emendas desse projeto, inclusive emendas que dizem respeito a créditos tributários, a remissão ou benefícios tributários, de créditos tributários. Então, portanto, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que nós pudéssemos aguardar, ou então podemos apresentá-las em segundo turno. Muito bem. Peço ao deputado Cristiano Araújo para proferir parecer pela COF. Deputado Cristiano Araújo. Eu peço as notas taquigráficas, a taquigrafia, que desconsidera a leitura da moção, que o secretário acabou de ler, moção do deputado Dr. Charles. Haja visto que a mesma já havia sido lida. Peço ao deputado Eurídio Brito, para Vossa Excelência proferir parecer pela COF, deputado Eurídio Brito, sobre o projeto de lei 1393 de 2009. Senhor presidente, o projeto em tela concede remissão de débitos relativos à ocupação de área pública por permissionários de feiras, trailers, quiosques e similares, na forma que especifica. Trata-se de uma mensagem
do senhor governador, portanto, não tem vício de iniciativa, e pela COF, nós somos a favor da sua aprovação pela justeza e por analogia a outras concessões já feitas pelo governo encaminhadas a esta casa. Somos pela admissibilidade. Em discussão, parecer da COF, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais manifestam. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Peço o deputado Rogério Ulisses para fazer a leitura, para proceder seu parecer no âmbito da CCJ. A emenda ficou para o segundo turno. A emenda ficou para o segundo turno. Senhor presidente, gostaria... Senhor presidente... Pois não. Eu gostaria, senhor presidente, se fosse possível, que fossem lidas e fossem apreciados 3 requerimentos de minha autoria que dizem respeito à realização de audiências públicas. Acato a questão de Vossa Excelência, eu passarei a leitura. Antes, porém, deputado Rogério Ulisses. Deputado Rogério Ulisses, Vossa Excelência está com a palavra. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça referente ao PL 1393 de 2009, que concede remissão de débitos relativos à ocupação de área pública por permissionário de feiras, trailer, quiosques e similares, na forma que especifica. O projeto foi enviado pelo Poder Executivo, não havendo, portanto, nenhum vício de iniciativa. Além de concordar totalmente com o mérito da proposta, que defende desde o início a regularização dos quiosques e a remissão de débitos, eu sou também pela admissibilidade, tendo em vista que o projeto atende todos os requisitos constitucionais, senhor presidente. Esse é o parecer. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais manifestam. Está aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares o parecer da CCJ. Em discussão em primeiro turno. Para discutir, senhor presidente. Pois não, deputado Regufe. Apenas, senhor presidente, eu, com relação à remissão e à renúncia fiscal por parte do governo, não é nada com relação aos quiosques, aos quiosqueiros, muito pelo contrário. Agora, eu apenas tenho a posição, assim como votei no Refaz, eu penso que esses projetos, eles são um prêmio a quem não pagou os impostos, um prêmio ao inadimplente. Enquanto eu penso que quem deveria ser premiado é aquele que, mesmo com essa carga tributária abusiva, ainda assim fez um sacrifício e honrou seus compromissos perante o Estado. Esse adimplente, principalmente a pessoa física, é que deveria ser premiado, e não o inadimplente. Por isso, apenas registrar o meu voto contrário. Em discussão, deputado Rogério Ulisses. Senhor presidente, primeiro eu quero dizer da importância da regularização dos quiosques, das feiras, dos trailers no Distrito Federal. Essa é uma luta que, nessa legislatura, contou com a participação de vários parlamentares. Deputado Dr. Charles teve a participação efetiva, deputado Raimundo Ribeiro, deputado Paulo Tadeu, enfim, todos os parlamentares se empenharam na perspectiva de regularizar os quiosques do Distrito Federal. Essa remissão, ela é muito importante, porque grande parte dos permissionários, as pessoas que estão ocupando hoje quiosque, acumularam dívidas no histórico desse trabalho irregular. Se nós queremos regularizar, esse é o momento de perdoar parte dessas dívidas para que eles possam resolver a sua situação, regularizar e daqui para frente poder trabalhar com toda a honestidade, enfim, com toda a tranquilidade. É um projeto importante e conta com todo o meu apoio, senhor presidente. Era só para registrar que não se trata de pessoas que tenham de alguma forma cometido algum tipo de calote. Eram pessoas que estavam numa situação de irregularidade e, por estarem nessa condição de irregularidade, acumularam dívida sobre dívida. E agora têm o direito a trabalhar com dignidade em função dessa remissão, senhor presidente. Deputado Paulo Tadeu.
Em discussão. Lê o expediente, a Érica já pediu a inclusão, aí só pede a inclusão das prevenções. Então, qual é o requerimento da Érica? Senhor presidente, é importante a gente aqui reforçar que o Poder Legislativo já aprovou anteriormente medidas que garantem aos trabalhadores de quiosques um perdão das dívidas que foram acumuladas, bem como também, né, a garantia de alguns benefícios tributários. Eu quero aqui reafirmar a posição favorável a esse projeto. Temos algumas emendas que aperfeiçoam esse projeto e que, portanto, elas vão ao encontro dos interesses da categoria. Quero aqui parabenizar o Luiz, a diretoria do Sinditrailers, que tem feito uma luta, né, em toda a cidade na defesa dessa categoria. Não posso concordar com aqueles que acham que o fato da gente estar aprovando essas medidas, estaríamos incentivando aqueles que deram calote. Aliás, é até uma dicotomia. Porque quando a gente analisa aqui e escuta o discurso de alguns parlamentares falando da carga tributária abusiva nesse país, ora, se a carga tributária, deputado Cláudio, é abusiva, logo ela gera uma situação de difícil compromisso por parte daqueles que não têm o maior poder aquisitivo. Então, como é que eu poderia, portanto, sabendo que a carga tributária desse país, pelo menos pelo discurso de alguns parlamentares, é abusiva, como é que então eu não vou criar um instrumento, deputado Raimundo Ribeiro, Vossa Excelência que tem feito a defesa dessa categoria, como é que então não podemos criar um instrumento que dê incentivo a esses trabalhadores, perdoe as suas dívidas, até para que eles possam continuar gerando a economia que eles geram nesse país, nessa cidade. Então eu quero aqui me comprometer na votação favorável. Estou consciente que esse projeto é correto, há que se aperfeiçoar com as emendas apresentadas, mas estou aqui porque entendo que essa categoria não pode ser tratada de maneira diferente de outras categorias que já passaram por aqui. E não mais num momento como esse, que o país inteiro, o mundo inteiro assistiu uma série de medidas adotadas pelos estados, para garantir com que a economia nesses países pudessem se manter diante da crise econômica mundial. E aí, para o grande a gente abre uma série de concessões, para o pequeno a gente veta. Então eu quero aqui me somar aos quiosqueiros nesse momento, Luiz. Vou votar favorável a esse projeto. Estamos apresentando as emendas, eu, o deputado Raimundo Ribeiro e outros parlamentares. Quero, inclusive, parabenizar o deputado Raimundo Ribeiro pela luta, pela disposição de defesa dessa categoria. E, portanto, vocês contem comigo, porque estou consciente que a aprovação desse projeto é correta e é justa. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, deputado Ecocai. Questão de ordem, deputado Raimundo Ribeiro. Só que eu levantei uma questão de ordem, deputada. É só para me filiar ao entendimento do deputado Paulo Tadeu. Essa categoria dos quiosqueiros, primeiro nós temos que reconhecer que se ficaram na irregularidade ao longo de 47, 48 anos, foi exclusivamente pela falta de vontade do poder público, independentemente de qual fosse o governo, de regularizar uma atividade que é reconhecida mundialmente há mais de milênios. Agora, além disso, em razão, e aí eu faço questão de me penitenciar aqui, assinei junto com o deputado Paulo Tadeu uma emenda no sentido de que os quiosqueiros que estão também nos terminais rodoviários possam ser alcançados por esta lei. E assim fizemos porque, lamentavelmente, no Executivo, nós temos pessoas mais realistas do que o rei. Nós tivemos que brigar muito para que essas pessoas pudessem fazer a interpretação correta do texto legal. A interpretação correta é o seguinte: na hora que você diz que ficam, que há remissão dos débitos de quiosqueiros e você não distingue o lugar, então são em todos os lugares. Onde a lei não exclui,
não é possível o intérprete fazê-lo. Isso é regra básica do direito. Mas, infelizmente, na administração pública, tem intérpretes que são mais do que legisladores, deputado Paulo Tadeu. E muitas vezes deixam de aplicar a lei porque o entendimento deles é que prevalece. Então, é necessário que a gente faça essa emenda para tornar mais claro, apesar de tecnicamente ser, eu diria até, indevido. Mas, de qualquer maneira, fizemos a emenda, temos certeza que podemos contar aí com a aprovação de todos os demais parlamentares, mas é para lamentar que, infelizmente, no poder público, principalmente no Executivo, ainda tenhamos intérpretes da lei que não sabem interpretar nem mesmo o seu verdadeiro ofício. Deputado Érico Cocai. Depois para eu discutir. Apenas deixar algumas coisas claras. Esta casa já aprovou benefícios fiscais. Benefícios fiscais, inclusive, indevidos, ao meu ver. Aprovou benefícios fiscais de quem não precisa de benefícios fiscais, de quem não precisa de benefícios, de quem não gera emprego, inclusive. Agora, quando se vai falar de quiosque, trailers e similares, nós estamos falando também de comerciantes. Comerciantes que não foram contemplados em benefícios fiscais, foram tratados de forma discriminatória. E eu queria dizer que esta casa se dedicou muito para regularizar a atividade. Se não houver o benefício fiscal, muitos quiosqueiros, trailistas, não vão poder regularizar a sua atividade em função do débito que carregam com um poder que, eu digo, tem uma carga tributária escochante, e um preço ou taxas absolutamente escochantes. E, por fim, dizer que eu não vou dizer que quiosqueiros e trailistas são invasores, e que estaria se premiando invasores ou se premiando devedores. Eu vou usar o mesmo tratamento com relação ao benefício fiscal, apostando no benefício social que a atividade vai ter para o conjunto da sociedade, portanto, e para a geração de emprego e renda. E segundo, se há débito, significa que se deve ao Estado. Se se deve ao Estado, o Estado cobrou algo, ou cobrou uma taxa, ou cobrou um preço, enfim, cobrou recursos. Se o Estado cobrou, esses quiosqueiros, trailistas e similares entavam em atividade com o conhecimento e contribuindo para os cofres públicos. Portanto, não são invasores. Foram vítimas de cobranças do próprio Estado, que nós estamos buscando, neste momento, igualar as condições de tratamento para quiosqueiros, trailistas e similares, para que, enfim, tenham as condições de regularizar a sua atividade e de que possam continuar servindo a população do Distrito Federal, gerando emprego e renda. Em verdade, quiosqueiros, trailistas foram aqueles que não se vergaram ao desemprego estrutural que acometeu esse país, mas que foram com coragem, buscando a sustentação sua, das suas famílias e, ao mesmo tempo, buscaram servir a população que os circunda. Portanto, nós, a bancada do Partido dos Trabalhadores, votará favorável ao projeto. Mas apenas, senhor presidente, eu encerro dizendo que eu acho que seria necessário uma verificação de quórum, porque como o projeto exige quórum qualificado, eu temo que, ao não termos o quórum necessário, venhamos a, involuntariamente, derrubar o projeto. Nós precisamos de quórum qualificado favorável à proposição. Então, gostaria de solicitar verificação de quórum. Com a palavra, deputado Charles, para a discussão. Senhor presidente, a minha linha é a mesma da deputada Érica Cocai, que eu venho pensando. Eu já vi ter remissão de débitos de pessoas que têm muito mais condições, de grandes empresários. Agora nós não vamos fazer remissão
de quiosqueiros que mexe com trailer. É brincadeira uma coisa dessa, de gente que realmente, através do seu suor, do seu trabalho, defende as suas famílias. Ora, por favor, então eu quero parabenizar a todos vocês, sou um dos autores da remissão desses débitos e sou altamente favorável que vocês o tenham. E continuem trabalhando e lutando como têm feito, porque vocês dignificam essa cidade, vocês geram renda e geram emprego. Parabéns a todos vocês. Havendo necessidade de 16 votos para aprovação do mesmo, eu retiro de votação neste momento e passo a apreciação das moções e dos requerimentos que estão. Peço ao deputado Dr. Charles para fazer a leitura dos expedientes que param sobre a mesa. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Érico Cocai. Apenas que nós possamos assegurar, e eu sei que Vossa Excelência está absolutamente de acordo com isso, possamos assegurar a votação desta matéria logo na primeira hora da sessão do dia de amanhã. Acato a questão de ordem, Vossa Excelência. Pois é. Senhor presidente, então, por favor, 4 requerimentos da deputada Érica Cocai e um requerimento do deputado Dr. Charles. E 2 moções, e solicita a inclusão para votação de 2 moções, 479 e 480, por favor. Obrigado. Incluo na ordem do dia os requerimentos do deputado Érico Cocai, no 1828, 1829, 1830 de 2009, bem como as moções 479 e 480 de 2009, de autoria do deputado Dr. Charles. Senhor presidente. Na pauta alguma moção, não? Eu peço... Questão de ordem, deputado. Vossa Excelência me perdoe, talvez não seja o momento oportuno, pois não, deputado, mas, se possível, eu gostaria de incluir mais um requerimento de minha autoria para que fosse votado juntamente com esse bloco de requerimentos. Vossa Excelência acata o meu pedido? Acato a questão de ordem, Vossa Excelência. Foi lido, não? Não deve ter sido lido. Foi lido? Não foi lido, não. Há expediente sobre a mesa, peço ao deputado Dr. Charles para fazer a leitura do mesmo. Bom, requerimento do deputado Rogério Ulisses, que requer só as informações do Instituto de Defesa do Consumidor, PROCON. Incluo também na ordem do dia o requerimento do deputado Rogério Ulisses, que pegou o número 1831. 33? Desculpa, 1833. Solicita a leitura das moções e dos requerimentos que constam na pauta e os inclusos na extra pauta. Discussão e votação em turno único da moção número 468 de 2009, da autoria do deputado Benício Tavares. Item 53, discussão e votação em turno único da moção número 469 de 2009, de autoria do deputado Benício Tavares. Item 54, discussão e votação em turno único da moção número 470 de 2009, de autoria do deputado Benício Tavares. 55, discussão e votação em turno único do requerimento número 1634 de 2009, de autoria do deputado Raimundo Ribeiro. Itens extra-pauta, os requerimentos número 1828 de 2009, 1829 de 2009, 1830 de 2009, deputada Érica Cocai. Moções número 479 de 2009 e 480 de 2009, deputado Dr. Charles. E o requerimento número 1826 de 2009, deputado Rogério Ulisses. Eu retiro, peço para os sacrílegos dessa casa retirar a leitura do requerimento do deputado Rogério Ulisses, seja visto que o mesmo havia sido lido. Coloco em discussão em turno único os requerimentos e as moções. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam a primeira como estão. Demais manifesta. Aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares, os requerimentos, bem como as moções. Está encerrada a presente sessão. Acho que já terminou. Já acabou a sessão? Acabou a sessão? Fazer o quê? É que ele chegou agora.